Olá, pintores parceiros da Artesp! Chegou a hora do bate-papo com a Atlas. Fiquem ligados nas novidades que trouxemos para vocês. Olá pessoal, estamos de volta, eu, Cirilo Pires, do Marketing, e o Cássio, do Desenvolvimento de Produto, para mais um bate-papo sobre lançamentos e novidades da Atlas. Vamos lá? Vamos começar então com a linha de construção a seco. É uma linha com 13 produtos, lançada esse ano. O foco é drywall, né, Cássio? Fala um pouquinho mais da linha como um todo. Nós já trabalhávamos há algum tempo com adições no mix de construção a seco. Nós tínhamos as espátulas, né, então, e fita telada também, que era um complemento. Então agora a gente tem totalizando 13 produtos, né? Temos as espátulas com bits, que são muito úteis durante as instalações do drywall e mesmo até em outros casos a gente já viu elas sendo utilizadas, né? As espátulas retangulares de 8, 10 e 12, o próprio kit de linha de giz, a tesoura para corte de aviação, de corte reto, né? Que ela veio com uma qualidade excepcional para dentro dos padrões do que os profissionais nos comentaram em campo que necessitavam, né? A bandeja plástica, que tem também essa parte de facilidade, né? Como o pessoal trabalha com a massa e precisa se deslocar na hora da aplicação, a bandeja à mão é muito prática e muito utilizada. Ela é plástica, ela tem as aletas em aço inox para evitar que tenha corrosão durante o uso. E um grande item que o pessoal tem gostado mesmo durante as feiras, nas apresentações, é a tela de reparo, né? Porque nós temos constantemente, principalmente em drywall, a mudança de cenários, a revitalização dos ambientes, né? E às vezes com mudança, por exemplo, de um ar-condicionado, isso, aquilo, fica sempre um buraco na parede e então as pessoas estão utilizando muito essa tela de reparo porque ela é personalizável, né? A gente tem ela no tamanho de 15 por 15, mas ela pode ser personalizado com a tesoura, a própria tesoura. Certo. E então isso dá vamos dizer assim, uma facilidade, não precisa fazer nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma gambiarra durante a obra, né? De pegar taquinho de pedaço de drywall e colocar aqui ou ali, não, ela já vem pronta para o uso, porque a própria tela já tem o autoadesivo, né? Ela é uma telinha de fibra de vidro, com o anteparo de alumínio. Então você vai aplicar e vai poder fazer reparo muito mais rápido, né? Não necessitando ter vários pormenores ali na hora. Sim, dependendo do tamanho da tua necessidade. Exato. Até 15 por 15. Exato, até 15 por 15. Consegue com uma tesoura. Isso. O tamanho máximo 15 por 15, obviamente a gente tem um recuo ali de 1 centímetro, então vamos dizer 14 por 14 seria o tamanho ideal máximo para ser trabalhado com ela. Então coloca em cima do furo, passa a massa. Passa a massa, espera ela curar e depois passa novamente o acabamento final e aí lixa. Pronto para pintura. Pronto para pintura. Legal. Tu falou também da bandeja. Da bandeja. Ela tem a capacidade dela de 2 litros, é isso? Né? 2,2. Isso, bastante Sim, massa. É bastante massa, né? Chega a ser quase que o limite para o teu trabalho ali, para ter uma ergonomia do trabalho, né? Eu acho que, conversando com os profissionais, ela tem um bom tamanho. A nossa própria espátula de 6 com bit, ela alcança o fundo da bandeja, né? O que também é algo desejável, porque senão você vai utilizar, vamos dizer assim, na hora de você preencher os parafusos que ficam durante a aplicação, né? Ela é bem prática, bem fácil, né? Também com o trabalho de 8, 10 e 12 das espátulas retangulares, eu acho que ela está bem dimensionada. Certo. Uma coisa que eu queria que tu deixasse claro é o uso das espátulas de 8, 10 e 12 polegadas. Em que momentos que se usa isso? Claro. As espátulas retangulares de 8, 10 e 12, elas são muito utilizadas na hora que o profissional vai tratar as juntas, né? Como sabemos, o profissional vai emendar placas de drywall, né? Na sequência, ou horizontal ou vertical, e fica-se um espaço para que seja tratado. Então, o profissional coloca a massa própria para o drywall. Então, o que acontece? Quando ele aplicou a fita
né, a fita microperfurada, após ela estar curada, ele vai fazer o acabamento. Ou seja, as de 8, 10 e 12 vão conseguir colocar mais massa naquela faixa que já foi tratada previamente. Então ele não vai precisar de uma espátula menor passar em cima, embaixo, desnivelando, vamos dizer, a aplicação, né? Com essa aplicação ele consegue em uma só passada, 8, 10 e 12, conforme também às vezes a preferência do profissional. Tem hora que eles tratam meia junta para baixo ou meia junta para cima e às vezes eles passam em uma vez só. Isso vai da habilidade do aplicador e às vezes até da, vamos dizer assim, de como a pessoa aprendeu a aplicar, né? Então ela é muito útil nessa hora mesmo, né? Ela vai conseguir colocar, depositar massa vamos dizer assim, no range, né? Na altura máxima do que o tratamento da junta pede. Legal. Kit de giz, né? 30 metros. 30 metros. A Atlas está trazendo o kit com a cor vermelha, né? Com a cor vermelha. Isso deixa mais claro na hora da aplicação. Na pesquisa com desenvolvimentos com os profissionais foi pedido pelo vermelho, né? Porque ele fica mais aparente na hora da marcação. O nosso pó de giz ele tem uma excelente aderência, tá? Ele consegue ficar bem marcado. E mesmo se passares a mão, por exemplo, depois nota-se que ainda tem uma leve marcação, né? Então o vermelho é justamente por isso, né? Porque ele fica bem visível na hora da aplicação, né? O que o profissional está utilizando. Legal. Quanto ao estilete trapezoidal, né? Ele tem uma característica na lâmina dele, que ele tem a lâmina SK5, é isso? Exato. Que tem alto teor de carbono. Carbono. Fala um pouquinho sobre essa diferencial. O estilete trapezoidal, nós recorremos a um sistema bem simples de estilete, né? Onde ele vai ter o casezinho para ser trocado o estilete. O estilete trapezoidal ele pode ser utilizado nos dois lados, né? Ele tem uma excelente pega, né, para a hora do trabalho, então ele deixa o corte bem preciso, né? Então quem está trabalhando com o drywall, cortando as placas, precisa que o corte seja preciso, porque geralmente aí já vai se dar a próxima emenda da aplicação, né? Então a lâmina SK5, ela é uma lâmina de alto carbono. O que isso quer dizer? Ela quer dizer que o fio da lâmina vai permanecer por muito mais cortes. Ela gastaria menos do que uma lâmina com, não digo de baixo carbono, mas com um tratamento especial como essa tem, né? Então a lâmina é de primeira qualidade mesmo, né? É bem específico. Quando eu for usar o estilete, ele vai durar muito mais, aquela lâmina, aquele estilete vai durar muito mais do que um comum, né? Exatamente. Com essa lâmina SK5, né, ele vai ter uma durabilidade de corte. Perfeito. Com um fio muito maior do que uma lâmina que não possui essa característica de alto carbono. Certo. E também a gente está disponibilizando o refil. Com quantas unidades? Exato. No refil? São 5 unidades. Perfeito. Como eles podem ser usados dos dois lados, teoricamente a gente tem 10... São 10 usos. 10 utilizações. 10 exatamente. utilizações. E aí, claro que a durabilidade vai demandar dependendo da utilização, né? Mas com o corte sempre em chapas de gesso acartonado, ele dura bastante mesmo, né? Certo. Outro produto que a gente tem da linha de construção a seco é o serrote de ponta, né? Ele tem um cabo emborrachado, né? Fala um pouquinho sobre essa outra novidade. Ele já estava no nosso mix. Ele tem o serrote de ponta, ele é muito utilizado para abertura de pequenas instalações, ou tomadas, ou enfim, tudo que possa vir a ser agregado à parede, né? Ele tem um excelente fio, com pouco esforço você consegue cortar, o que ajuda isso na hora da instalação, né? Deixa o corte preciso, não faz com que se coma ao invés de cortar se morda, né? E ele tem uma pega bem interessante, porque ele tem o cabo emborrachado, ele dá uma firmeza na hora da aplicação, né?
E ele também conta com, hoje ele está um pouco distanciado de alguns concorrentes, justamente pela apresentação geral do produto. Por fim, para a gente terminar de falar da linha de construção a seco, nos conte um pouquinho sobre o levantador de placas, né? Eu não conhecia esse produto e eu acredito que os profissionais também, a maioria não sabe esses detalhes, né? Da umidade na placa. Fala um pouquinho dele, por favor. Então, o levantador de placas de drywall, ele é um item que nós trouxemos até visualizando outros mercados, né? O mercado americano utiliza bastante esses levantadores, tá? Existem vários tipos de levantadores, o que a gente trouxe é específico para a instalação. Então, o profissional de drywall, ele nunca vai fazer a instalação da placa junto ao solo, por questão da umidade da placa conter gesso, né? Então, ela estufaria com a umidade. Então, com esse acessório, com essa ferramenta, na hora da instalação, ele vai suspender a placa durante o montante da instalação, onde ele vai conseguir regular a altura dela para conseguir colocar os parafusos que vão afixar a placa. Então é muito interessante porque ele consegue movimentar esse acessório, essa ferramenta, no chão mesmo, sem auxílio de, por exemplo, das mãos. Então ele consegue suspender a placa, fazer a instalação, ir para a próxima placa, fazer a instalação e assim subsequentemente. Vamos falar agora de dois lançamentos, são eles raspador de rejunte e a ventosa plástica, né? A T194 aí, a ventosa plástica, a referência do produto. Começando pelo raspador de rejunte, ele tem duas lâminas, né? Fala, Cássio, um pouquinho sobre a utilização e para que serve duas lâminas, quando que vai ser usado uma lâmina. Exato. Então o raspador de rejunte ele vem com duas lâminas, ele pode ser modificado para uma lâmina e aí isso vai ser de acordo com o tamanho do sulco entre as lajotas, né, entre as cerâmicas, né. Então na necessidade de remoção maior, porque a separação das lajotas é maior, a gente tem a aplicação de duas. Ou se a lajota estiver um pouquinho mais junta e não conseguir, vamos dizer assim, não entrar completamente a ferramenta, a gente vai diminuir para uma lâmina. Então a gente vai utilizar esse produto geralmente na substituição do rejunte original, né, por um novo rejunte, ou numa manutenção, ou até numa própria substituição de partes dela, vai auxiliar bastante, né? Perfeito. Essa troca de lâmina para uma ou duas é simples, né? Ela é simples, ela se dá por uma remoção de um parafuso e a adição de uma ou duas, né? Então você vai de forma fácil, né? Simplesmente soltando um parafuso, você consegue colocar uma ou duas no pack de utilização. Que é Philips? É Philips. Philips? Perfeito. Fenda Philips. Sobre a ventosa plástica, né? É um produto super prático para quem vai fazer um transporte, uma aplicação de piso, de espelho, né? O que seja, de vidro, né? Cássio, fala um pouquinho sobre esse produto. Ele tem 120 milímetros, ele é simples, né? Sim. É uma ventosa de ação simples, o gatilho acontece na própria pega do produto. Ele tem esse diâmetro, como tu comentasse, de 120 milímetros, que dá uma boa, a sucção é muito boa. Ela tem capacidade para 40 quilos, que eu acho que para uma mão é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Exato. E ela serve justamente para que a pessoa não até tenha algum corte ou algum dano movimentando placas, seja elas de cerâmica, ou seja vidro, ou seja algum outro material de construção, né, que tem essas superfícies lisas. Então ela é muito prática, você vai pressionar sobre ele, o próprio gatilho do produto vai fazer a sucção e aí você consegue transportar para um lado ou para o outro. O transporte seguro. É um transporte seguro, né? Você não precisa colocar a mão, vamos dizer assim, nas extremidades da peça. E a gente sabe que cerâmicas, vidros, espelhos, geralmente tem as superfícies, arestas cortantes, né? Então, dessa forma, você também está se prevenindo. Mesmo utilizando luvas, está se prevenindo de algum corte. Perfeito. Então, pessoal, vamos falar agora do grande lançamento de 2019, o Garfo Gaiola Profissional. Um garfo completo com os anseios dos pintores, né, Cássio?
Exatamente. Temos 5 novidades nesse garfo que nós vamos passar por cada uma delas explicando essas melhorias para os pintores. Começamos pelo cabo, Cássio. Vamos lá. O cabo, ele foi aumentado o tamanho dele para melhorar a ergonomia do trabalho. Ele conta com um bicomponente, ou seja, ele tem um componente a mais, né? Ele é emborrachado. E também a rosca que geralmente nos garfos gaiola se encontra na base, hoje ele tem a rosca recuada, ela chega a mais ou menos na metade do cabo, e com que você poderia se beneficiar com isso, né? Você se beneficia justamente porque o efeito alavanca que você tem ao uso com extensores, ele é minimizado, porque você parte da força da aplicação, você distribui ela, dividindo ela com o garfo, coisa que hoje não acontece na maioria dos garfos. Então faz com que geralmente ouçamos queixas de quebra de extensor, principalmente na ponteira rosca, né? Então dessa forma, a gente dividindo essa força, né, esse efeito alavanca ele é minimizado e a gente tem um grande ganho na performance, deixando ele muito mais firme na hora da utilização. Perfeito. Essa melhoria, né, trazendo a rosca para o meio do cabo, é fantástico, cara, fantástico. Muita queixa a gente escuta de pintor de quebra de ponteira, como tu bem falasse. Exato, né? Gente até que não utiliza o garfo gaiola com rosca, por exemplo, justamente porque prefere o cone, justamente porque o cone está mais adentro do produto. Então, a gente sabe que rosca é um grande benefício, principalmente com a firmeza. Então, foi feito um estudo, foi modificado formas de se pensar, principalmente a pega do garfo, e a gente conseguiu colocar ele para dentro de uma forma com que facilite e você ganhe todos esses atributos principalmente da firmeza na hora da utilização do garfo. Perfeito. Próximo item de melhoria do produto, o aço, né, a espessura do aço. Cássio, fala um pouquinho sobre esse reforço extra. Como nós estávamos entendendo que o produto, por ser com um carbo ergonômico maior, com rosca recuada, nós também precisaríamos reforçar o arame do garfo. Então a gente passou o tradicional 5,5 milímetros de diâmetro para 7,5, o que deixa ele bem mais robusto para as tarefas do dia a dia, em massa corrida e na própria pintura. E também ele minimiza o efeito de mola que a gente tem ao aplicar, por exemplo, com um rolo de manta alta em uma superfície texturizada ou rugosa, né? Onde que faz com que o profissional tenha que aplicar força sobre o garfo para que a tinta preencha todas essas cavidades. Então, dessa forma, com um arame maior, mais espesso, um arame inclusive importado que a gente trouxe para esse desenvolvimento, faz com que você tenha menos necessidade de aplicar força durante a pintura. Ele vai estar muito, novamente, né? Parece que a gente está repetindo, mas ele vai ficar novamente mais firme durante a pintura. Você vai sentir ele com mais controle na hora da aplicação de tinta, da rolagem. Perfeito. Um aço alemão bastante resistente. Outro item bastante importante é a gaiola, que agora a gente tem feita com 5 arames. A gente trabalha com 4 arames na gaiola. Qual é o benefício de 5 arames na gaiola, Cássio? Exatamente. Nós já tínhamos 5 arames na gaiola para o rolo Profimax de 46 milímetros, perdão. E então trouxemos também essa novidade para esse garfo, para o garfo gaiola profissional, porque sabemos que isso vai deformar menos o rolo na hora da aplicação, na hora do encaixe com a gaiola, e que também vai beneficiar na hora não vai ter tanto problema de, vamos dizer assim, da pintura não estar tão uniforme na hora da aplicação, né? Como você não está deformando o rolo, você está deixando ele cada vez mais uniforme a passadas. Fica com mais firmeza novamente. E agora acho que o grande pulo do gato, o grande diferencial desse garfo
é esse sistema mancal e bucha. Explica o que é o sistema mancal e bucha, Cássio, que depois vamos discorrer qual é o benefício dele. Muito bem. O sistema mancal-bucha, no que ele consiste? Já vínhamos há tempo observando queixas de aparecimento de caldo cinza, que novamente ele se deve a duas situações. Às vezes é questão de limpeza, a oxidação do arame que provoca esse surgimento do caldo cinza, onde que se desprende o óxido do zinco, melhor dizendo, do arame, né, que ele é tratado e acaba contaminando a tinta. Mas o principal deles é da rolagem do arame sobre a bucha plástica. Então, observando isso, a gente fez com que a bucha que fica presa ao arame, o mancal que fique preso ao arame, não gire sobre ele. Ou seja, ele é uma peça intermediária para a bucha de rolagem fazer esse movimento. Com isso, o que nós ganhamos? Nós não temos mais o contato metal-plástico, e sim o plástico com o plástico, ou seja, a bucha plástica com o mancal plástico. Então, faz com que evite e praticamente podemos dizer que extingue o surgimento de caldo cinza pela rolagem do sistema gaiola. Perfeito, fantástico. O caldo cinza ele se dá pela oxidação, né, do garfo, né, quando ele girava, o plástico ficava em atrito com o ferro e daí com isso saía esse caldo cinza aí na tinta. Nesse formato agora que ele está sendo feito, onde existe uma bucha fixa nessa parte de ferro de dentro, faz com que ele role plástico com plástico. Isso resolve metade do caldo cinza. A gente sabe que a outra parte do caldo cinza se deve muito à prática do profissional. Se ele cuida, se ele lava a ferramenta, se a ferramenta está muito oxidada pelo tempo de uso, né? Isso é uma outra situação. Mas a maior parte do caldo cinza que a gente tem conhecimento, né, Cássio, claro, se dá a esse atrito do plástico com ferro que ele acaba nesse formato. Com isso, esse detalhe, que eu acredito que seja a maioria deles, do ocasionador aí do caldo cinza, que é a parte desse contato de plástico com ferro, acabando esse contato virando plástico com plástico, nessa situação, elimina o caldo cinza. Como a gente não vai ter mais o atrito da gaiola diretamente com o aço do arame, a gente elimina, por vez, esse surgimento do maldito, né? Do tão famigerado caldo cinza, né? Então, em teste já em campo, nós observamos a eficácia do produto. Esse produto não está sendo lançado para o mercado sem antes um minucioso trabalho com os pintores que testam os produtos conosco também, e focamos principalmente em várias situações: ora parede lisa, ora parede texturizada, ora rolo com manta baixa, ora rolo com manta alta, todas as situações, tinta branca. Estressamos o produto antes do lançamento, justamente para termos a certeza desse não surgimento e desse grande benefício que ele nos traz. Perfeito. Esse é um produto de referência AT 550/23 e ele foi um produto que, se comparado a outros desenvolvimentos da Atlas, foi que demorou um pouquinho mais, né, Cássio? Exato. Explica um pouquinho pra gente por que ele teve esse tempo de desenvolvimento um pouco maior do que os outros produtos. Exato, nós já ouvíamos dos pintores um anseio por um novo garfo, um garfo mais resistente, um garfo gaiola que aguentasse mais, vamos dizer assim, o trabalho do dia a dia. E então, com todas esses feedbacks, ao longo do desenvolvimento, nós fomos agregando, vamos dizer assim, esses benefícios ao produto. Então já tivemos que, em algum determinado ponto de desenvolvimento, voltar, vamos dizer, uma casa atrás, para agregar essas funcionalidades que o pintor comentavam conosco, e via redes sociais, via as feiras que participamos, os nossos expo shows, o nosso próprio trabalho de campo. E então, agregando esses passos, nós chegamos nesse desenvolvimento.
foi um desenvolvimento que levou um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que ele vai ter um grande benefício para o pintor na hora do uso. Eu quero aproveitar essa grande oportunidade para apresentar alguns lançamentos recentes da Atlas. São produtos que ajudam o profissional a entregar aquele acabamento que todo cliente sonha. Confira! Desempenadeiras de efeito. Desempenadeira trapézio AT111 e desempenadeira retangular AT112. As duas com aço inox e chanfradas. Desempenadeira Nivelo Pro, ideal para distribuição e alisamento de massa. Uma lâmina de 60 cm com aço inox de 0,30 mm. Prolongador trava fácil, de 1,30 m. Ele fechadinho fica com 80 cm. Caçamba de mão para recorte. Facilita o trabalho para executar recortes na pintura. Com clipe magnético. Capacidade de 2 litros. Rolo Monarca. Microfibras especiais de poliamida. Ótimo acabamento com alto rendimento. Rolos com altura de 22 mm e 25 mm de altura. Novo rolo Resimax 46 cm. Mesma manta do Resimax de 23, com fio contínuo aprimorado, com uma nova cor, na cor cinza e com a altura de manta de 5 mm, ideal para pisos. Gostaram, né? Só ferramenta top! Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, curtam o evento desse grande parceiro de vocês e da Atlas. Até mais!